Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E hoje eu venho falar com você sobre a oração subordinada, meu companheiro. A gente já trabalhou aí a parte das conjunções coordenativas, a parte das conjunções subordinativas adverbiais, que dava base para poder resolver as questões de orações coordenadas e base para resolver as questões de orações subordinadas adverbiais. Mas a gente precisa resolver todo o conteúdo atrelado à parte da subordinação, porque a gente precisa identificar muito bem o que é uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva e uma oração subordinada adverbial. Provavelmente você já foi pegando algum bizu, já está com malícia diante das aulas que a gente teve de conjunções coordenativas e de conjunções subordinativas adverbiais, mas o arremate final a gente vai dar agora. E pensando em você, a gente está agora trabalhando a videoaula de uma forma para poder melhorar a qualidade do vídeo. Então a gente está trabalhando aí em blocos de 30 minutos. Então a gente está separando qualquer assunto, qualquer conteúdo em blocos de 30 minutos. Então, por exemplo, uma aula de orações subordinadas. Vamos perceber que ela vai durar mais de 1 hora, provavelmente. Então nós vamos separar em pelo menos 2 ou 3 blocos de aula. Mas você tem que ficar ligado no seguinte: quando a gente separa a aula assim em blocos, nas primeiras etapas a gente trabalha apenas a teoria. É óbvio que o último bloco tem a parte dos exercícios para a gente poder fixar todo aquele conteúdo que a gente já abordou antes, ok? Então vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto, meu companheiro. Então acompanha aqui comigo, ó. Orações subordinadas. No período composto, as orações se relacionam de tal modo que umas podem exercer funções sintáticas em relação às outras. Toda oração que exerce uma função sintática em relação a outra se denomina oração subordinada. As orações subordinadas, conforme a função sintática que exerçam, classificam-se em substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, meu companheiro, que história é essa que eu acabei de ler aqui no slide para você? Vamos entender isso aqui agora rapidinho. Quando a gente fala em orações, você já sabe que a gente separa depois para poder ampliar o conteúdo na questão do período. O que é um período? É uma sentença que começa com letra maiúscula, tem verbo e termina com ponto. Isso é um período. Agora, a gente sabe que existe o período simples e o período composto. O período simples, ele é pertinente a todas as partes da análise morfossintática que a gente aprende lá no iniciozinho, diante de todo o processo da transitividade, da regência, da concordância e por aí vai. Porque período simples é isso aqui, ó. O período simples é o chamado sistema SVC. Eu sei que esse sistema persegue a sua vida, mas você deve dominá-lo. Afinal de contas, o período se chama simples porque ele tem apenas um verbo. E detalhe, na prova, o camarada pode não chamar de período simples, ele pode chamar de oração absoluta. Por que o cara pode fazer isso, meu companheiro? Porque na hora que você observa que tem apenas uma oração, é a chamada oração absoluta. Quando você é casado, sua esposa não é esposa absoluta, seu marido não é um marido absoluto, é porque é só ele na sua vida. Então, só tem uma oração, é a chamada oração absoluta, ou então período simples. Por que nós estudamos isso daqui? Porque a gente quer desvendar toda a análise sintática, que na verdade a gente já sabe que é uma análise morfossintática. Então, todos os termos da oração estão aqui, nesse sistema. A gente descobre quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é o objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e por aí vai. Então, isso daqui é o chamado período simples. Mas e quando a gente fala de período composto? Vamos lá. Quando eu falo de período composto, eu tenho o período composto por coordenação e o período composto por subordinação.
Aí lembra que a gente estava agora no slide falando sobre funções sintáticas que uma oração exerce em relação à outra? Então vamos lá, vamos entender. O que é um período coordenado? Olha só, eu tenho duas canetinhas aqui. Vamos encarar como dois períodos. Como duas, na verdade, dois períodos não. Um período, e vamos encarar como duas orações, né? Vamos lá. Um período composto por coordenação e um período composto por subordinação. Quando eu falo em período composto por coordenação, eu tenho duas orações coordenadas. Isso significa que elas estão aqui, ó, equiparadas, uma do lado da outra. Isso significa que elas são independentes. Uma não vai exercer função sintática em relação à outra. Então, é como se a gente pudesse entender as orações coordenadas de forma isolada. Só que a gente sabe que não é bem isso, então depois eu vou aprofundar um pouquinho mais. Mas foi assim que você aprendeu na escola. Mas basta saber que elas são equivalentes, que elas são equiparadas e que elas são independentes. Ou seja, uma não depende da outra. Agora, quando eu pego uma oração subordinada, eu tenho de entender que nesta estrutura eu terei uma oração principal, que estará aqui em cima, e uma oração subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. Afinal de contas, quando a gente fala em subordinação, olha o termo hierarquizado, militarizado. Eu sei que tem alguém que manda e ela é a subordinada, vai obedecer. Como é que a gente representa isso através das árvores linguísticas? O período por coordenação, eu faço assim, ó. Dois sistemas SVC, ó, SVC barra SVC. É assim que funciona. Agora, observem que eu tenho duas estruturas que são equivalentes. Por isso que eu chamo de estruturas coordenadas. Agora, quando eu pego uma estrutura por subordinação, eu vou colocar assim, ó, um sistema SV, e aí dentro desse sistema aqui, eu coloco o complemento, né? O sistema SVC. Aí, dentro do complemento desta oração, eu coloco um outro sistema SVC. Opa, como assim, Sidney? Vamos lá. Dizer que um termo é subordinado a outro é a mesma coisa que falar que ele está inserido no outro. Então, a oração subordinada, ela está inserida dentro da oração principal. E é exatamente por isso que ela depende da principal para poder fazer sentido. Tanto é que eu não posso nunca dizer que uma oração subordinada será considerada frase. Afinal de contas, para ser uma frase, precisa ter sentido completo. E a oração subordinada, ela jamais vai ter sentido completo sem a principal, ok? Agora, diante disso, a gente vai começar a estudar as funções da subordinação. Mostraremos aqui todas as formas de subordinação e a gente vai bater uma por uma e vai frisar em cima da substantiva e da adjetiva, tendo em vista que a gente já trabalhou nas conjunções subordinativas adverbiais. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, estou aqui para dar um recado rapidinho. Quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, o melhor custo-benefício do mercado para o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, lá de Sergipe 2016? Então acesse lá concurso.com.br, que eu tenho absoluta certeza que você vai ter aí, vai se matricular, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui, repito, o melhor custo-benefício da internet. Por quê? Porque nós temos professores aí de excelência, professores de altíssimo gabarito e, principalmente, nós temos o personal coach. Personal é pessoal e coach é treinador. Então, aqui você estuda em regime de metas. O seu treinador pessoal, todo dia você vai ter uma meta e essa meta vai ser decisiva na sua aprovação.
Cumpra com as suas metas de estudos, cumpra com a sua obrigação de fazer as atividades pedagógicas, que você vai ficar competitivo e vai fazer uma grande prova, tá certo? Espero você, um forte abraço. Já ia esquecendo, você quer o material dessa aula, vai lá no nosso site, baixa lá, clica lá em documentos, faz o download do material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC Concursos. Clique lá.